Pedi que você pudesse abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. E é interessante porque quando a gente vai a algum lugar ou para pregar, eu não sou um pregador assíduo, mas quando a gente vai para ministrar, para pregar, a gente tenta perceber o que o ambiente está querendo nos comunicar. Existe uma mensagem aqui agora e a gente precisa entender, nós que ministramos, nós que falamos, entender essa mensagem e passar essa mensagem, ser um canal dessa mensagem para que essa mensagem se torne clara no ambiente. A mensagem que o ambiente traz precisa ser uma mensagem clara para o ambiente, para as pessoas que fazem parte desse ambiente. E conversei com o Gustavo ali, dentro aqui. Gustavo, está sentindo o quê? Ele falou algumas coisas para mim e acabou de testificando aquilo que eu estava sentindo, que ele também estava sentindo. Eu queria ler com vocês esse versículo, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mais ou menos uma semana, 2 semanas atrás, eu recebi o convite do pastor Ângelo, deve ter uns 3 meses, né? 2 meses. E sempre que eu vou falar alguma coisa, eu fico muito tenso, né? E buscando de Deus uma mensagem, uma palavra. E nada assim vinha na minha cabeça, nada vinha no meu coração. Até que na segunda-feira, eu acordei com uma voz no meu coração dizendo: tende bom ânimo. Tende bom ânimo, tenha bom ânimo. E eu ali fui buscando e entendi que essa era uma palavra que Deus queria trazer à igreja, que Deus queria trazer aos irmãos e ao ministério. Jesus, ele, desde o capítulo 13 do Evangelho de João, ele começa um discurso, ele começa ali um discipulado com os seus discípulos de despedida. Ele começa a dizer: olha, está chegando a minha hora, eu estou indo, está chegando a hora da crucificação, está chegando a hora da crucificação. E do capítulo 13 até o capítulo 16, algumas coisas acontecem dentro dessa conversa. Ele lava os pés dos discípulos, ele revela quem seria o seu traidor. Jesus, no capítulo 16, ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala sobre a obra do ministério do Espírito. Ele vem trazendo algumas direções para os seus discípulos de como seria a vida dos discípulos a partir da sua partida. E no final do capítulo 16, ele traz essa orientação. No final do capítulo 16, ele traz essa direção e traz essa clareza de como seria a vida dos discípulos, de como seria a sua caminhada nesse mundo, porque ele estava partindo. Enviaria o seu Espírito para nos consolar, para nos guiar, nos ensinar, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. E dentro dessa direção do Espírito de Jesus, ele diz algo muito interessante. Ele diz: olha, vocês passarão por aflições. E é interessante porque à medida em que o evangelho, à medida dos anos que as pessoas vêm pregando um tipo de evangelho que não é o evangelho da aflição, não é o evangelho da tribulação, como se isso não fizesse parte, ou melhor, como se isso não fosse algo fundamental para o nosso aperfeiçoamento. A cada dia que passa, a teologia da prosperidade, a teologia da revelação, as pessoas que revelam CPF, revelam conta bancária, que revelam tudo, você vê essas igrejas cheias,
E o tipo de evangelho que é pregado nessas igrejas não é um evangelho da tribulação, não é um evangelho do sofrimento. É difícil a gente pegar uma mensagem na internet, no YouTube, que traz para nós essa verdade da nossa caminhada. Uma coisa que a gente precisa entender e desmistificar isso é que o evangelho, ele afunda o sofrimento, as tribulações, as aflições, elas são fundamentais para a nossa caminhada. E o que essas pessoas fizeram? Elas pregaram um evangelho triunfalista, o evangelho que nós somos mais do que vencedores, que isso de fato é uma verdade. Somos sim mais do que vencedores em Cristo Jesus. Elas pegaram esse evangelho, que é o evangelho que coloca o homem no centro como um super-homem, o evangelho que coloca o homem no centro como aquele que sempre vence, aquele que nunca sofre, aquele evangelho que não nos permite passar por aflições, porque passar por aflições, na visão desse falso evangelho, faz de nós pessoas que estão perdedoras, faz de nós pessoas fracassadas. A visão da aflição, a visão da tribulação, de acordo com o evangelho, com esse falso evangelho, confronta com o evangelho verdadeiro de Jesus. Confronta com aquilo que Jesus disse que nós passaríamos, com aquilo que precisaríamos passar. E é interessante que Jesus, na sua oração, ele fala: Pai, eu não peço que tire do mundo. Mas que mundo é esse? É um mundo de aflições, mas os livre do mal. Mas faça com que eles permaneçam lá. A gente precisa entender que não existe a possibilidade de vivermos um evangelho completo, de vivermos um evangelho na sua plenitude, de sermos participantes da vida da igreja, de sermos participantes da obra de Deus, de sermos participantes do seu ministério, se nós não mudarmos a nossa ótica sobre as aflições, entender que a aflição e a tribulação é aquilo que Deus usa para aperfeiçoar a nossa vida, o nosso homem interior, aperfeiçoar a nossa caminhada. E esse evangelho, ele nos afasta disso, esse falso evangelho. Ele nos afasta. A gente vê que o nosso Senhor, em Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53 é basicamente como seria a vida do nosso Senhor, como seria a sua caminhada pela terra. Isaías 53 é um exemplo para nós. Quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, o ferido de Deus e o oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e a sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe e sepultaram com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Essa foi a vida do nosso Senhor. Esse foi o ministério do nosso Senhor. E a Bíblia chega a dizer que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual é o sentimento que houve em Cristo? O sentimento de se entregar, o sentimento de passar por aflições, o sentimento de passar por tribulações e não abandonar o seu Deus, não abandonar o seu Pai. O próprio Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham paz, porque eu venci o mundo. E pelo fato de Cristo ter vencido o mundo, não quer dizer que nós não vamos sofrer neste mundo. O fato de Cristo ter vencido o mundo não quer dizer que as tribulações não nos alcançariam. Estamos no meio de uma pandemia. A Covid-19 nos alcançou. E tantas outras coisas que a gente pode nomear aqui que tem nos alcançado, que tem nos afligido. E isso, na verdade, não pode nos afastar do propósito, não pode nos afastar da promessa. Tende bom ânimo. Tenham bom ânimo em meio às aflições. Tenham bom ânimo em meio às tribulações. Tenham bom ânimo. Esse bom ânimo não é para que o Senhor resolva o nosso problema agora. Esse bom ânimo é de uma esperança futura. Esse bom ânimo é: olha, calma, sustenta, persevera mais um pouco, aguenta mais um cadinho, porque esse mundo que vocês estão sofrendo, eu já venci. E no final de todas as coisas, vocês também serão mais do que vencedores. O bom ânimo traz para nós uma perspectiva de futuro, uma mentalidade eterna. Jesus nos avisou que seríamos afligidos, mas o que nós precisamos ter é uma mentalidade eterna, de que tudo isso um dia vai passar. E aquilo que eu sofro está me aperfeiçoando. Aquilo que eu sofro está me fazendo mais parecido com Jesus. Aquilo que é a minha tribulação é justamente aquilo que me aproxima dele. Porque não existe nada nessa vida que vai nos aperfeiçoar e vai nos tirar de uma zona de conforto do que a tribulação e as aflições. Nada nessa vida nos tira, nos movimenta de lugar. Nada nessa vida nos movimenta mais do que as aflições desse mundo. Quais são as suas aflições? Quais são as suas tribulações? Eu quero dizer algo para você nessa noite.
as aflições que nós estamos passando, Deus está usando isso para nos aproximar dele. As tribulações que nós estamos vivendo, Deus está usando isso para nos aproximar dele. Não é algo que é do inimigo, não é algo que é do diabo, não é algo que nós temos que pular. Muito pelo contrário, nós precisamos passar por isso mesmo. Precisamos olhar a tribulação, olhar as aflições. E quando eu digo aflições, eu digo aflições da alma, as aflições do corpo. Olhar para isso e respirar fundo e falar: eu vou passar por isso, porque essa é a vontade de Deus para mim. A vontade de Deus não está em triunfarmos sempre. E eu conversava com nosso cunhado, é pastor também, conversava com ele um tempo atrás. Ele falou: olha, eu vou falar uma coisa para você. A nossa vida é tribulação, 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 alegria, tribulação, tribulação, alegria, tribulação, 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 alegria. E é assim que é mesmo. Essa é a verdade da nossa caminhada. Esse evangelho que nós vamos triunfar, estamos triunfando, pisa na cabeça da serpente. A realidade do evangelho é uma outra realidade. A realidade do evangelho é olhar para a nossa vida e ver que nem sempre as coisas estão tão boas assim. Isso é uma verdade. Nem sempre as coisas estão caminhando como deveriam caminhar. Às vezes o desemprego alcança a nossa casa. Às vezes o luto alcança a nossa casa, alcança a nossa vida. Quem aqui não perdeu alguém conhecido, um parente, amigo com essa pandemia? Isso vai nos alcançar, mas o que nós precisamos ter é a mentalidade que tudo isso vai passar. É a mentalidade que a nossa eternidade será com Ele. É a mentalidade de que esse mundo também vai passar. Existe uma promessa sobre nós. Nós não vivemos como vivem as pessoas que não conhecem o Senhor. Nós vivemos ou precisamos viver baseado na eternidade, não nas coisas passageiras, como diz as Escrituras. Não juntando tesouros aqui, onde a traça e a ferrugem corrói, mas juntando um tesouro nos céus, um tesouro que é incorruptível. Essa é a vontade do Senhor para nós. Passar pelas tribulações. Às vezes, vencer as tribulações. Às vezes, ser vencido por elas. Às vezes, vencer as aflições. E às vezes, ser vencido por elas. E entender que isso não faz de nós menos ou mais. Isso faz de nós pessoas parecidas com Jesus. Jesus, quando chama os seus discípulos, Ele faz um convite, fala assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. E existe uma canção que diz, né, do Thales Roberto, do amor. Ele nos ama. Como é que ela funciona? Deus me ama. Se estou de pé, Deus me ama. Se estou caído, Deus me ama. É uma realidade. E o amor de Deus, ele é de fato algo incondicional, mas se tornar um discípulo do Senhor significa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Tomar a cruz não é algo fácil, tomar a cruz não é algo simples de fazer. A cruz representa para nós que o sacrifício foi aceito, mas a cruz para o Cristo foi a sua agonia. A cruz para o Cristo foi a sua aflição. Tomem a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Passe pelas suas aflições e me segue.
uma vida de renúncia, uma vida que não é voltada para o eu, uma vida que não é voltada para mim, para o meu prazer, uma vida que não é voltada para o meu umbigo, mas uma vida que é voltada para glorificar o nome do Senhor. Nós cantamos aqui, tudo é para a tua glória, tudo é para o teu nome. Eu amo essa canção, porque até nas aflições, até as nossas aflições são para a glória de Deus. Até as nossas tribulações, até as nossas crises, até o nosso desânimo é para a glória dele e somente dele. Deus merece a glória das nossas aflições. A Ele a glória das nossas tribulações. A Ele a glória das nossas crises. A Ele a glória dentro do nosso desânimo. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei como que está a sua família, mas a sua família, aquilo que você está vivendo em família, no seu trabalho, é para a glória de Deus. Eu não sei como que está a sua vida aqui, com a vida da igreja. Eu não sei como está o seu ânimo. Eu não sei como que está a sua vontade de querer fazer, a sua vontade de querer ser. Mas isso é para a sua glória. Aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos sofrendo. Uma vez perguntaram a um profeta: como será a igreja do fim? E ele disse: a igreja do fim será como a igreja do início: martírio e poder. Essa é a vontade. Passar por tribulações, tendo um bom ânimo. Tendo um bom ânimo. Como que eu tenho esse bom ânimo? Tendo uma mentalidade eterna. Como que eu desenvolvo? Como que esse ânimo me atinge? Hoje o pastor Carlos falou de pessoas que colocam a lupa sempre nos problemas. Falou lá de manhã, né? Olha, esse púlpito aqui está com alguma coisinha aqui, mas não vê toda a estrutura, tudo aquilo que Deus tem nos dado. Como que esse bom ânimo me atinge? Olha para o macro. Olha as coisas boas que Deus está fazendo. E estar aqui é algo bom. Estar aqui é um privilégio. Viver igreja é um privilégio em meio às tribulações. Embora às vezes também nós passamos por tribulações aqui dentro, com a vida da igreja, porque somos humanos. E onde tem humano vai ter defeito, onde tem humano vai ter crise, onde tem humano vai ter problema. Esse bom ânimo precisa nos atingir nesse tempo do fim, nesses últimos dias. Nesses últimos dias, esse bom ânimo precisa atingir o nosso coração. E algo que tem ardido no meu coração, e que eu estou apaixonado por isso, é me relacionar com o Jesus homem, com a humanidade de Jesus. Abra sua Bíblia em João, mais uma vez. João no capítulo 11. João capítulo 11, ele nos descreve um momento de muita aflição, onde Lázaro, o amigo de Jesus, morre. E aí Jesus ele vai se encontrar com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E no momento daquele acontecimento, a Bíblia nos diz, no versículo 35, Jesus chorou.
Isso penetrou meu coração há umas 3, 4 semanas atrás, porque revelou a mim o Jesus homem, revelou a mim a humanidade de Jesus naquele momento de aflição. Uma coisa que nós precisamos entender e crer e ter a convicção que Ele está com a gente nesses momentos. O momento de aflição e o momento de tribulação, parece que existe um silêncio de Deus nesses momentos. Parece que Deus se cala nesses momentos de aflição, e o silêncio de Deus não quer dizer a ausência de Deus. O silêncio dele não quer dizer que Ele não está conosco. E nesse versículo diz que Jesus chorou naquele momento de aflição, naquele momento de tribulação, naquele momento de tristeza daquela família, naquele momento de dor, naquele momento de perda. A Bíblia diz que ele senta e chora. Ele chora o luto. Ele chora a perda do seu amigo. Ele chora o luto das suas amigas, e isso traz para nós uma revelação e uma convicção de que nesses momentos Ele não está passivo àquilo que nós estamos vivendo. Jesus não está inerte, passivo, parado diante daquilo que está nos atingindo. A Bíblia diz que Jesus chorou a morte de Lázaro. Eu quero dizer para você, Jesus tem chorado com você nas suas aflições. Jesus tem chorado com você nas suas tribulações. Jesus tem chorado com você no seu desânimo. O nosso ânimo vem de entender que existe um Deus que senta ao nosso lado e chora a nossa dor. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de afeto, é um Deus de emoção, de emoções, e que Ele compartilha as suas emoções no nosso sofrimento. Deus sabe quando você está no seu quarto, porque Ele está lá junto com você. Deus sabe quando você chora aquele luto não resolvido, porque Ele está lá junto com você. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele está junto de você. Essa precisa ser a convicção da nossa caminhada. Essa precisa ser a convicção da nossa devoção, da nossa religião. Eu tenho um Deus que se importa. Eu tenho um Deus que se compadece. Eu tenho um Deus que se comove com aquilo que eu estou vivendo. Jesus não tem prazer nas suas aflições. Ele não tem prazer nisso, embora isso seja fundamental. O prazer de Jesus está em sentar ao seu lado e derramar as suas emoções sobre você e levar a cura ao seu coração. Esse é o nosso Deus. Esse é o bom ânimo que precisa atingir a nossa alma e precisa trazer essa convicção de que no mundo nós teremos aflições sim, teremos tribulações sim, será difícil sim, mas que o nosso Deus está com a gente, de que o nosso Deus está ao nosso lado, porque Ele venceu, porque Ele venceu, e nós venceremos nele e com Ele. Essa é a revelação, essa é a convicção que nós precisamos ter. É o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está aqui, o Deus que está aqui e agora.
Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus distante. Os Hebreus diz que o sacrifício que Ele fez paz entre Deus e os homens. Quando Jesus foi crucificado, o véu foi rasgado. Jesus veio para nos aproximar de Deus. Ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é o próprio Deus encarnado que andou na terra, tudo sofreu, tudo venceu, para um dia vivermos eternamente ao seu lado. A nossa expectativa não está nesse mundo. A nossa esperança não está nesse mundo. É por isso que precisamos passar pelas tribulações. Porque a nossa expectativa não está aqui. A nossa expectativa não está no agora. A nossa expectativa está nele, porque ele venceu. Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 8. Em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Levando no corpo o seu morrer. Levando no nosso corpo o morrer dele. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa do seu nome. Para que também a sua vida, a vida de Jesus, se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, ou melhor, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que de graça, multiplicando, torne-se abundante ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Você sabe um outro benefício, que tem o passar por tribulações e aflições? Porque isso reserva para nós um peso de glória na eternidade.
Quando nós entendemos que a nossa tribulação, a nossa aflição, a nossa angústia, o nosso desânimo, quando a gente passa por isso, dando graças, entendendo, isso vai juntando peso de glória. E aí a gente já não tem mais medo de passar por tribulação. A gente já não tem mais essa mentira desse triunfalismo que nós não passamos, porque estamos em Cristo Jesus, não passamos mais por tribulações. Nós passamos dando graças, porque está reservado um peso de glória. E esse peso de glória não se compara à nossa tribulação. Está difícil? É o dobro ou infinitamente maior o peso de glória dessa dificuldade. Está aflito, está passando por aflição, aguarda mais um pouquinho, sustenta mais um pouquinho, segura mais um pouquinho, porque a glória do porvir é infinitamente maior do que isso que você está vivendo. A glória do porvir é infinitamente maior do que a dor que você está passando. Não estou aqui minimizando o seu momento, não estou aqui minimizando a sua dor, não estou aqui minimizando a sua tribulação, mas eu quero trazer para você uma esperança de que isso não pode parar você. Eu não quero de maneira nenhuma ser insensível àquilo que você está passando. Eu não quero de maneira nenhuma ser insensível ao seu luto, à sua dor, o seu desemprego, a sua situação difícil, a sua família. Mas eu quero trazer uma esperança de que isso é passageiro e de que isso está gerando para você um peso de glória para a eternidade. E é nessa eternidade que nós precisamos fitar os nossos olhos. Está doendo, mas eu sei para onde eu estou indo. Está difícil, mas eu sei que no final dessa carreira existe um Deus que vai me premiar com o prêmio da soberana vocação. Está difícil passar por isso, mas eu olho para o alto, porque virá o meu socorro. Está difícil, mas eu vou passar olhando para Ele e tendo a convicção de que nele está a vida eterna. Está difícil, está doendo, mas eu sei que nele e somente nele está a nossa esperança. Essa é a nossa convicção. Esse corpo pode sofrer, as coisas externas podem atingir esse corpo carnal, mas o meu homem interior está sendo fortalecido para viver uma eternidade com Ele. Mesmo que esse corpo sofra, eu não abandonarei a minha fé. Mesmo que esse corpo sofra, eu não vou abandonar o meu Senhor, porque eu sei o que me espera, eu sei o que me aguarda, e eu sei que existe uma eternidade